Eu já começo falando sobre um corpo carbonizado que foi encontrado hoje de manhã em um lixão no bairro Vila Irmanduce, zona sul de Teresina. E a suspeita é de que esse corpo seja de uma mulher, ela seria usuária de drogas na região. O corpo estava parcialmente incinerado. A polícia identificou que o corpo era de uma mulher que, segundo populares, se chamava Michele e era conhecida como Morgana. Nenhum familiar se apresentou para fazer a identificação. Moradores do bairro Irmanduce, zona sul de Teresina, afirmaram que ela era usuária de drogas. Algumas pessoas no local a reconheceram. Tinha uma questão de uma tatuagem pelo cabelo dela, até pela uma pochete que ela usava. Vamos confirmar isso ainda, mas tudo sugere que seja o corpo dessa Morgana, que seria uma usuária de drogas. Nos foi relatado também que ontem à noite ouviram disparos de arma de fogo na região. O perito local ele não conseguiu confirmar no local se realmente essa vítima sofreu disparos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal para exames que ajudarão na exata identificação. A investigação é do DHPP. Pela análise lá preliminar, ela deve ter sido morta e tentaram incinerar o corpo, mas não conseguiram. Foi parcialmente incinerado. Mas a investigação está iniciada, vai ser algo que será esclarecido. Crime violento, e agora à tarde nós tivemos novidades sobre esse caso. Então vamos conversar ao vivo com a repórter Graciane Araújo, que tem mais informações, porque o corpo dessa mulher já foi identificado, né, Graça? Boa noite. Isso mesmo, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Aí a gente acabou de ver a reportagem da Nájila Fernandes falando sobre o achado desse corpo na Vila Irmanduce, na zona sul de Teresina. Até o momento, pela manhã, ela havia sido identificada, reconhecida, digamos assim, apenas por uma tatuagem. Mas nós estivemos agora à tarde no Instituto Médico Legal aqui de Teresina e nós conversamos com alguns familiares que não se sentiram confortáveis para gravar com a imprensa, mas eles deram informações sobre a identidade da vítima. Ela realmente é a Morgana Michele. Havia dúvida sobre o nome dela, mas o nome dela é esse mesmo, Morgana Michele, de 38 anos, uma mulher que morava em situação de rua, ela que deixa 6 filhos. A família contou que, por opção, há cerca de um ano, mais ou menos, ela deixou a casa da família e morava ali pela Vila Irmanduce, mais precisamente, Aline, lá no local onde ela foi encontrada morta. A família disse que ela era usuária de drogas, mas até onde se sabe, ela não teria nenhuma passagem pela polícia por tráfico ou por qualquer outro tipo de crime. Então, para a família, foi uma surpresa, eles estavam realmente em estado de choque. Eles contaram que até pouco tempo a Morgana Michele era uma pessoa que morava com a família, inclusive frequentava a igreja, mas há cerca de um ano ela resolveu sair de casa, morar nas ruas, mas a família disse que ainda aguardava uma espécie de milagre aí na expectativa que ela pudesse voltar para casa. A vítima, ela acaba deixando 6 filhos, alguns deles menores de idade, que moram em outro estado e acabaram aí ficando realmente em estado de choque com a morte da mãe. A gente teve acesso a alguns familiares com tias, sobrinhas e um filho da vítima que, infelizmente, teve essa missão de fazer o reconhecimento da mãe lá no Instituto Médico Legal. A gente continua acompanhando o caso, como o delegado Genival Vilela falou, não se sabe ainda a motivação, se até o momento, né, ela teria sido morta e os criminosos tentaram queimar o corpo dela, carbonizar, mas não conseguiram. Mas a polícia aí continua trabalhando para entender toda a dinâmica desse crime, saber se foi um feminicídio, uma morte por questões de gênero ou se teria alguma outra motivação, como, por exemplo, no caso, dívida por drogas, Aline. É isso, as investigações seguem, né? Muito obrigada, Graça, por apurar para a gente durante a tarde, trazer essas informações para a nossa audiência aqui. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Até mais.